Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu tinha prometido de falar um pouquinho aí sobre o conceito analítico de crime e os elementos desse conceito, não é? Eu vou passar por isso em alguns vídeos. Esse daqui é o primeiro, em que eu vou mostrar a estrutura geral, e aí todos os outros elementos vão acabar caindo dentro dessa estrutura, né? É tudo muito rápido, com um enfoque bem prático. Lembrando também que a maior parte da minha prática aqui na área criminal é com a defesa. Então o enfoque vai ser mais para o lado da defesa. Essa estrutura que eu vou passar hoje, ela vai servir de base para a análise de todos os elementos aí do conceito analítico, dessa concepção analítica de crime, tá certo? Então, o que a gente estabelece como crime, não é? O crime, pensando nele, lógico, analiticamente, não é? Então, o crime, ele depende de dois elementos, de dois fatores. O crime, ele é o injusto penal e a responsabilidade penal. Então, o crime, ele depende aí de injusto penal e de responsabilidade penal para existir. Eu preciso dessas duas coisas para eu ter aí poder dizer juridicamente que um fato é crime, não é? Aqui dentro desse injusto penal, a gente depende de outros três fatores. Precisa de três elementos existirem para que eu tenha um injusto penal. Quais são eles? A conduta, a tipicidade e a antijuridicidade. Então, eu preciso de conduta, tipicidade e antijuridicidade para dizer que existe um injusto penal, não é? E a responsabilidade penal? A responsabilidade penal vai depender da coexistência de dois elementos. Então, o que eu tenho aqui na responsabilidade penal? Eu tenho, primeiro, a culpabilidade normativa, e depois eu tenho a possibilidade da pena alcançar seus fins, não é? Então, a prognose dos fins da pena. Então são esses aí os elementos do conceito aí analítico de crime. Juridicamente, para que eu possa dizer que um fato é um crime, eu preciso que ele tenha injusto penal e responsabilidade penal. Dentro do injusto penal tem que estar presentes esses três elementos: a conduta, a tipicidade, a antijuridicidade. E lá, para eu poder dizer que existe responsabilidade penal, precisa haver culpabilidade normativa e a possibilidade da pena alcançar os seus fins. Presente aí tudo isso, pode-se falar juridicamente que houve um crime. E aí, na sequência, a gente vai analisar cada um desses elementos. Começa pela conduta, depois a imputação dessa conduta ao tipo, depois a tipicidade, suas funções e seus elementos, né? A antijuridicidade, a sua presença e a sua exclusão. Depois a culpabilidade, aí passando aí aquelas ideias iniciais de culpabilidade até a culpabilidade normativa e as funções da pena, né? Visto tudo isso, a gente consegue compreender aí de um jeito bastante prático a análise aí dos elementos do crime, e a sua argumentação também vai ficar mais fácil, porque sempre que você for argumentar alguma coisa sobre a presença ou a ausência de crime em relação a algum fato, sua argumentação deve seguir aí essa sequência também: presença ou ausência de conduta, tipicidade ou atipicidade, antijuridicidade ou exclusão da antijuridicidade,
culpabilidade ou falta de culpabilidade e possibilidade ou impossibilidade da pena alcançar os seus fins, tá certo? Então vai ser uma visão aí bem rápida, bem prática e bem tranquila, mas que vai ser importante para quem estiver começando a estudar isso daí, tá certo? Valeu!